Olá a todos, hoje vou explicar sobre Azrael, cujo significado é aquele a quem Deus ajuda. A ajuda de Deus ou anjo de Deus, ele é o arcanjo da morte e líder dos anjos da morte. Também é conhecido como o Cavaleiro Pálido, Rei da Atrocidade e Rei dos Crânios. Quando Azrael aparece diante dos justos em sua última hora, é descrito como tendo uma aparência justa, típica de qualquer anjo. Apesar da forma justa de Israel, seu rosto é dito ser imóvel e frio ao aparecer diante dos pecadores, como uma figura sombria com uma voz alta, solene e terrível. A verdadeira forma de Azrael é tão aterrorizantemente horrível que a simples visão dela não apenas poderia matar um humano, mas também levar até mesmo um demônio de classe inferior e outros monstros à loucura. Em uma descrição, ele tem 4 rostos e 4.000 asas, e seu corpo todo consiste em olhos e línguas cujo número corresponde à quantidade de pessoas habitando a terra. Israel é descrito como totalmente coberto de olhos e línguas, e o número desses órgãos muda constantemente para refletir o número de pessoas atualmente vivas na terra. Azrael é frequentemente representado segurando uma espada ou faca, ou usando um capuz, pois esses símbolos representam seu papel como o anjo da morte na história. No Gênesis, Azrael é um dos arcanjos de Deus e o anjo da morte, provavelmente criado após Céu, que foi formado após os 5 arcanjos originais. Isso significa que Azrael provavelmente se formou durante a criação do universo ou durante seu processo de concepção. Ele é um dos mais antigos anjos de Deus e um dos mais enigmáticos, assumindo sua posição como anjo da morte quando o conceito de morte foi introduzido no recém-nascido universo. Na Guerra no Céu, ele é dito residir no terceiro céu e guiar as almas dos falecidos para seus destinos apropriados quando tem permissão para entrar no céu. Ele constantemente registra e apaga em um grande livro os nomes dos homens no nascimento e na morte, respectivamente. Parece estar em termos amigáveis com a morte sem fim, onde a morte ofereceria as almas daqueles que cometeram. Azrael possui mais virtudes do que pecados, ela conduz almas ao céu, deixando a coleção de santos e profetas para outros anjos. Diferentemente de muitos, Azrael não reverenciava Lúcifer, sendo mais isolada e desinteressada em seus discursos e atos de esplendor através da música. Revela-se que Azrael não participou da guerra no céu, mas impediu vários anjos rebeldes de entrar na câmara de Roditis para pegar o cálice de real para Lúcifer. Ela também coletou as essências corpóreas dos anjos mortos durante a Guerra Civil e teve seus anjos da morte subordinados vigiando-os até recuperarem suas formas originais. Azrael, como anjo da morte, observou a criação de Adão e Lilith após a queda do homem, quando a mortalidade foi introduzida. Durante a Idade de Ouro do povo hiperbóreo, ela comissionou Raabe para ser o guia para a vida após a morte, enquanto Gabriel propôs que Raabe também fosse o defensor deles, acordos aceitos por Miguel. Após a destruição de Hiperborea e a prisão de Raabe por transgressões, Azrael cresceu fria e amarga, tornando-se o temido anjo da morte. Ela ajuda os moribundos na transição para a vida após a morte e conforta aqueles que estão de luto. Azrael pode também caçar implacavelmente os infiéis e não arrependidos por seus pecados em seus momentos finais. Na Terra, Azrael aparece em forma humana e atinge as pessoas pecadoras na cabeça com sua foice para matá-las e extrair suas almas para o inferno e assegura que recebam sua severa punição. As façanhas bíblicas de Azrael são talvez mais conhecidas por ser aquele que tirou a vida de todos os primogênitos no Egito durante um período em que os hebreus eram perseguidos e escravizados pelo faraó. Azrael só vinha para as almas dos primogênitos cujas portas não estavam marcadas com o sangue de um cordeiro. O anjo Duma, o patrono do Egito, originalmente encarregado dessa tarefa, recusou-se devido à imoralidade percebida, sendo banido, e a tarefa foi dada a Azrael. Este ato, sob o comando de Deus, fez com que o faraó cedesse e libertasse os hebreus, conhecido como o evento do Pessach, Páscoa. O nome de Azrael se tornou conhecido quando ele conduz almas ao céu para serem julgadas por Deus. Azrael teve participação no desenvolvimento da concepção de Jesus, quando Lila pegou uma semente de uma das flores da árvore da vida e infundiu o Espírito Santo na semente. Azrael pegou um punhado de solo da terra, onde Lila plantou a semente, dando à criança uma forma física à terra e tornando-a vulnerável aos conceitos de mortalidade e morte. Mesmo assim, com a essência divina dos céus. Quando seu corpo físico perece, sua essência permanecerá e ressuscitará como um ser divino.
Gabriel então colocou essa amálgama de divindade e mortalidade no útero da Virgem Maria. A personalidade de Azrael era descrita como severa, impassível e nunca esquecendo nada. Ele foi o anjo que matou as crianças primogênitas do Egito e aconselhou contra permitir que os habitantes de Sodoma e Gomorra fossem julgados no purgatório, em vez disso, serem enviados imediatamente para o inferno. No entanto, ao contrário de Satanás, ele não é cruel nem vingativo, e seus julgamentos não são de sua própria concepção, mas sim pela vontade de Deus. No entanto, Ezequiel é frequentemente percebido como insensível e até cruel ao realizar suas funções. Uma alma condenada afirmou que, ao extrair sua alma, sentiu como se cada fibra de seus músculos, ossos e até moléculas estivessem sendo violenta e ferozmente puxadas, ao mesmo tempo em que era devorada. Apesar de sua infame reputação, Azrael é subordinado à vontade de Deus, agindo com profundo respeito ao extrair a alma de uma pessoa moribunda. Uma pessoa boa não sentirá dor ao ter sua alma removida por Ezequiel, enquanto aqueles que são maus enfrentarão uma remoção difícil. Azrael não age independentemente, sendo informado por Deus quando chega o momento de levar uma alma. Segundo uma tradição muçulmana, 40 dias antes da morte de uma pessoa, Deus deixa cair uma folha de uma árvore abaixo do trono celestial, na qual Azrael lê o nome da pessoa que ele deve levar consigo. Nas mitologias e lendas, Azrael é um dos 4 principais arcanjos do Islã, junto com Jibrael, Miquel e Israfil, sendo responsável por transportar as almas dos falecidos após a morte. Em comparação com conceitos similares de morte, Azrael desempenha um papel benevolente como o anjo da morte. No entanto, Ezequiel não é necessariamente o único anjo da morte, e há uma lista de outros, como Raab, Samael e Sarel, subordinados a Azrael. O Alcorão também menciona muitos anjos da morte, explicando que os anjos menores da morte são para as pessoas comuns, enquanto os santos e profetas encontram o próprio arcanjo da morte. Além disso, Azrael ajudou Deus na criação de Adão ao reunir argila para ele.